Ó como os caras acharam os chefes iranianos, ó. Mataram todo mundo lá no Irã como? Que Israel e Estados Unidos achou? Hein? Como? Celular, mano. Aí fala, nossa, vamos pôr um chip. Vocês já estão carregando chip aí por conta própria, o que quer. Eles já sabem tudo pelo chip. Gente, eu vou aqui dar uma dica. Pode falar. Interessante. Isso aqui é a maior cagueta do mundo. Em tudo. Em tudo. Sim. Tem mulher, tem marido que coloca... Hoje as traições você pega tudo por aí, é tudo aí. Outra coisa, hoje em dia você compra na internet por 90, 100 reais um micro... Que doideira, eu vou assistir esse coisa, só que vocês estão falando, vou ver eu não tenho mais a Globoplay, cancelei Globoplay. Porque, mano, é ruim, caro, trava pra cacete, é mentiroso, não gostei. Lento, mas eu vou pôr pra ver de novo, só por causa do Raul. Não é o Raul ali. Mas é meio ruim, às vezes me incomoda ver esses negócios muito... Vou tentar, hein. Mas vai ter besteira, os caras também é foda. GPS. Um micro. Que a pessoa põe no carro da pessoa que tem relacionamento ou de um desafeto que você quer matar, você quer saber onde ele tá. Então hoje a tecnologia... Todo mundo tem acesso a tudo, né? ela te cerca. Sim. Recentemente teve um crime que eu soube de um delegado muito inteligente. Então imagina que teve uma morte num determinado lugar que ninguém viu e não tem câmera. Que era um lugar afastado. Então você pensa, como é que eu vou chegar naquele crime? O que fez o delegado? Fora que a Globo é toda woke, né? Um monte de puta. E foi nas empresas de celular verificar os celulares que estavam funcionando naquele horário onde teve a morte. Por quê? Porque era um lugar, era como se fosse um sítio. Então teriam poucas pessoas. Poucas pessoas. E aí as herbes constataram só 4 pessoas. É muito fácil, mais fácil Então, de chegar na você pessoa. tinha o celular da vítima. E você tinha mais 3 celulares. O delegado pega os 3 celulares e começa a averiguar. O primeiro não. O primeiro era um cara que morava ali perto do outro. E o terceiro era um cara que não tinha nada a ver. E aí a polícia descobriu, olha, só por causa disso. Então. Por exemplo, eu tô aqui... Pode te ajudar, mas pode ferrar também. Pode ferrar. Então, por exemplo, eu tô aqui com o meu celular ligado. Então, a polícia, se quiser ter acesso, ela vai saber que eu estou nessa região. Então, mas tem uma história desse negócio do Paulo Coelho... Que tem... Não sei se eu falo desses negócios aqui também, isso que eu entendi. Que é importante esse negócio que envolve o Paulo Coelho pra mim, porque... Ele tem esse desdobramento do Raul. Eu falo meio por cima, depois eu falo melhor lá pra mim. Mas quando eu era criança, eu só tinha... Faltava uma parte, né? Eu acessava algumas coisas pelo Urandir, que vocês sabem. Depois foi... Mas você vê o que falta ali no Urandir, muitas coisas dessas que faltam ali, nenhuma dessas é quântica, vai pra questão do 7/12, né, da interpretação da consciência. A gente ainda vai além disso aí, mas muita memória foi guardada ali. Quando eu era criança, tinha uma chácara no fundo da minha casa, chácara no meio de São Paulo lá, mas era um quarteirão fechado onde tinha plantação lá, da família do meu padrasto, né. E aí os caras pagavam dinheiro e deixavam o caminhão estacionado lá, né? E uma vez largaram um roubado lá, não voltaram pra buscar mais. E no baú desse caminhão tava lotado de livro. E tinha vários do Paulo Coelho que vieram pra mim, assim, do nada. Eu nem sabia que era Paulo Coelho, eu era bem criança mesmo. Eu só fiquei interessado, senti aquela vibe, sabe? Na questão do alquimista, o Diário de um Mago. Qual mais que eu li bem rápido? Nas Margens do Rio Petra, eu sentei e chorei, lembra dessa? Tinha Brida. Porra, livro pra caramba que contém um monte de memória ali que ele tinha com o Raul, né? Várias coisas que eles conversavam a respeito, várias coisas ali da visão de mundo. E vários outros livros também, alguns foram até banidos, né? Ele tirou do mercado. E aí esse livro veio lá pra mim com... Esses livros vieram tudo pra mim, assim, nesse... Total desse abstrato muito louco. E dali eu desdobrei várias outras coisas que não tinha ali no Urandir, né? E foi importante pra mim nesse caso, o Paulo Coelho em si, com essa conexão com o Raul também, que... Pra você ver, eu fui entender depois ainda. E como é importante tudo, né? Até o que parece ruim, né?
Eles não conseguem me apontar que eu estou aqui. Ah, tá. Mas eles podem dizer, olha, o Jorge Lordello, ele estava aqui, nesse lugar da cidade. Depois, pelas herbes, que cada vez que troca uma antena, eles sabem que você está andando. Satélite. Então, a polícia saberia da onde eu saí, a região, Pra onde foi? que eu trafeguei pela rodovia Castelo e que eu tô aqui. Eu até indo para um assunto meio... E o pior é que ninguém sabe. Essa história do alquimista que deixou o Paulo Coelho milionário, inclusive ia ter filme. A Warner Brothers ofereceu uma fortuna pra fazer o filme do alquimista. Ele negou. Ele fala que é porque não quer, que dê forma. Depois fala que ia sair, aí mudou de ideia. Falou que ia sair de novo, mudou de ideia. Tomara que saia uma hora. Mas a parte pode ser porque essa história do alquimista é uma história antiga, judaica, mano. Os rabinos sabem dessa história. É uma história de tradição que os judeus contam, mano. Ele só adaptou ali... Oi, tô fofocando. Ele deu uma adaptada, uma pincelada, deixou mais romântico, né? Mas a base dessa história tem rabino contando por aí há muito tempo. Séculos. E aí eu não sei se ele tem medo de fazer o filme, a galera descolar. Olha eu que filha da puta, né? Eu acabei de agradecer. Acho que eu já falei disso também. A gente tava em Washington agora, Washington DC, a gente passou de frente do Pentágono. E eu até brinquei, acho que tava com dor de barriga. Eu falei, Juliana, deve ter tanto satélite em cima da nossa cabeça aqui, só pra gente estar aqui do lado, que os caras sabem até que eu tô com dor de barriga. Se hoje, aqui no Brasil é desse jeito, imagina lá nos Estados Unidos. Aqui também tem reconhecimento facial. Os caras sabem de tudo. Então, hoje, você tem também os reconhecimentos A gente tinha faciais. sniper lá da Casa Branca, foi lá na Casa Você Branca. tem também os reconhecimentos de placa. Ah, E sim. digo mais, nos ataques agora dos Estados Unidos no Irã, Aí que eu entro. só pra você ter uma noção, eles mataram praticamente os generais do Irã. O Irã ficou sem comando. Exato. Ah, foi isso. Eles atacaram vários postos, Mas por quê? Porque o pessoal do Irã bobeou, porque de alguma maneira o serviço secreto israelense, o serviço secreto americano, Agora, tô tentando lembrar até quem veio primeiro. Tô pra te falar que talvez esses livros tenham plasmado antes do Urandiro. Foi mais ou menos na mesma época, porque foi quando eu mudei pra esse lugar. Então eu tinha que ter uns 7 anos. E esse conceito, o conceito de alma gêmea, eu linkei partículas, né? Que na verdade o Paulo Coelho chamava de outra parte, né? A alma gêmea. E eu cheguei, na verdade, olhando essas binarizações que chegavam mais próximas, né? Que era do Urandir e do Paulo Coelho pelo Raul, né? Esse desdobramento todo. Mas também... Falando isso... monitoram as pessoas pelo celular. Só que eles devem ter uma tecnologia que eles sabem que eu tô aqui. Que eles sabem que o general tem que estar no lugar. Tanto é que o que foi divulgado é que após a morte de 13 generais de alta patente, os que sobraram, todo mundo pegou o celular e jogou fora. Com medo de morrer. Então, a tecnologia... Eles têm a tecnologia tão forte que eles invadem o espaço aéreo e daí você não consegue... Não consegue achar. Tem um helicóptero voando aqui em cima, você não sabe. Caramba, o Brasil tem Tarsila. toda Essa tecnologia, sim. Mas hoje a polícia do Brasil tem uma tecnologia fantástica. Eu vou te contar uma coisa interessante pra vocês, que aconteceu no meu programa Operação de Risco. Isso eu não sabia, vim saber através de policiais. A Polícia Federal do Brasil, ela... Mano, eu desdobrei lá nos desdobramentos de São Paulo, parei na frente do apartamento do prédio onde ele morreu, o Raul. Eu nem sabia que era lá. E aí minha intuição, eu fiquei na brisa que era, eu fui procurar no Google, mano. E eu... Sabe quando dá aquele... Quase deu uma vertigem quando eu vi que era mesmo. Eu falei, caralho. Nossa, muito louco isso. Ela tem um software israelense que ela monitora redes sociais. E monitora também o WhatsApp. Monitora. Mas monitora em que sentido? Não que ele está te monitorando. Eles conseguem, eu não sei como funciona isso, Juliana, saber quem está trafegando um vídeo de pedofilia. Ah, sim. Ah, essa Carla Buquerque falou pra gente. Eles conseguem saber como você... Quando Quem você recebe, abre... quem envia, né? E quando você abre. É diferente, por exemplo, num grupo de WhatsApp, que às vezes acontece, um desgraçado que posta um vídeo que a menina parece ser adolescente. Sim. Mas é aquela pessoa que repetidamente ela está abrindo. Enviando. Abrindo ou enviando. Então a polícia consegue identificar o IP. Pronto, todas essas adolescentes de hoje em dia também aí, tudo... Até porque a lei de 14 pra cima, mas tudo safada, rebolando, postando. Imagina, você vai ver, a culpa é sua ainda. Eu até queria ver mais do que vejo, porque teus filhos da puta vêm. Mas até que sumiu, porque eu não gosto, eu fico puto, né? E... Sei lá, se o bagulho capta, né? Eu gosto, eu gosto da gostosa. Mesmo quando é nova, safada mexe com seu instinto, lógico. Mas... eu não vou entrar na página, aí eu denuncio às vezes, dependendo se é muito exagerado, né? Porque tem uns bagulho também que é foda. Aí para de aparecer, vai parando, mas aparece mesmo assim, porque direto a pessoa sabe fazer, e aí você deixa. É até interessante também, puta mundo chato, se não tiver nenhuma mulher gostosa aparecendo, né? Pra você ficar, nossa. Mas em compensação, tudo de forma injusta, ninguém tem acesso a sexo, porque tá tudo movido a lucro e dinheiro, e o dinheiro tá na mão de poucos. E aí também não é justo, porque os caras ficam sem sexo, ficam necessitados, e ainda um monte de provocação. É tortura, né? Então tem tudo isso pra arrumar, né? E aí identifica que aquele IP, por exemplo, é de São Paulo. E esse IP de São Paulo
é mandado para a polícia de São Paulo verificar quem é essa pessoa. E aí a polícia descobre que aquele IP está registrado numa conta de celular num determinado bairro. E a minha equipe de operação de risco, nós acompanhamos esses mandados de busca na casa da pessoa que tem... Então tem que engrossar pro pai mesmo e pra criança, né? O coitado tá lá, sobe um corpo gostoso lá, atraente, rebolando, a gente fica maluco. Agora, cada um tem que saber o que tá fazendo, né? E por quê, e lidar com as consequências. Quando o resultado é roubo, traição, aborto, aí tá errado. Aí fica todo mundo preso de novo depois. IP que supostamente ele fica abrindo, vocês não vão acreditar. Nos casos que a minha equipe de operação de risco acompanhou a polícia, que foram 3 casos, dois eram homens idosos que tinham um computador à parte, que eles ficavam não com fins de dinheiro, mas eles tinham uma rede de consumo de vídeos de pedofilia, de meninas em situação de nudes e sexo. E um outro rapaz que a gente acompanhou, de 25 anos, que tinha também esse prazer de ficar consumindo esse tipo de vídeo. E nesses 3 casos, o policial chega com mandado de busca, é óbvio que todo mundo nega. Em algum nível, o corpo animal todo vai ter prazer até certo nível, né? Tem uns caras que exageram também, umas crianças, muito crianças, que eu não sei como que eles, sei lá, se excitam, alguma coisa fisiológica, ou porque a maioria tá tão impura. Mas em algum nível é normal, só que entra a nossa moral pra nos conter. E você fala, aí não, né? A gente tem que definir esse limite, senão você volta, vira um animal, cara. Aí ninguém respeita nada, né? E as crianças são dignas de respeito, são sagradas, são puras. Mesmo que ela entre na onda que o sistema quer que ela fique safada pra facilitar a zona pra eles mesmo, pra não ser mais nem crime. E a parte animal fala, caralho, seria bom, será? Vamos aproveitar essa putaria também, né? De muitos. E agora, quem que paga o preço? É essa criança, que na hora pensa que quer, que gosta, foi levada a isso, depois é usada, jogada fora, fica com trauma, com doença, com aborto, ou até com filho sem amor, e jogou o resto da vida fora. Então, para proteger o futuro da criança, ainda que ela, na inocência e no sentimento, em algum nível, queira alguma coisa que ela desconhece, é você que decide o que ela pode ou não fazer. Então, a gente tem que escolher se essa barreira. Ela pode querer muita coisa, que ela não vai fazer. A sua função é ajudá-la a conter o que ela quer, mais do que alcançar. É conter. Porque o que o corpo animal quer é a parte egoísta, é a parte mais baixa de tudo. É dominar esse corpo em direção ao certo, que nos torna humanos. Quem domina aquilo que quer, antes de tudo, aí sim tem acesso ao que desejar e ao que merecer. E ao que Deus entregar, que é o que mais vale. O que Deus te dá é eterno. O que você acha que conseguiu com seu mérito, quando você vê que não era mérito seu, se vai também. Né? Então, é muito importante esse discernimento, né? Porque a pessoa também às vezes fica se achando doente. E não, pô, o seu fisiológico fica tentado. Às vezes uma pessoa fala, nossa, a menina é uma criança ainda. E a menina tá lá rebolando a Anitta com uma roupa vestida de menina, safada. O seu fisiológico, parte sua pode responder, não é culpa sua. Culpa sua vai ser deixar sua moral ir nessa direção. Que aí você abusar várias vezes, que você vê uma gostosa, fica excitado por aí, pode ser adulta. Você vai deixar o seu corpo fazer? É igual te deu vontade de urinar, você vai urinar na hora? Não, você controla o seu corpo. Você controla suas ações. Agora, em algum nível, o mundo fica atormentando os homens, querendo que o caos aconteça, né? E os homens, consequentemente também, com esse tormento, ficam nessa guerra entre eles mesmos, com as próprias mulheres. Agora, se isso for usado do jeito certo, você protegendo a inocência, a ingenuidade, a menina crescer na pureza, brincando na pureza, sem aquela maldade sexual que tá em tudo hoje. E não é fingir que não viu, é ver e conter, né? Porque senão também é fácil com a ingenuidade, você se esconder na ingenuidade e tá lá, pôr a criança de ponta cabeça, né? E fingindo, tô brincando. Não, calma aí, tem certos momentos, certas cenas que o nosso psicológico, fisiológico reagem. Vamos evitar essas cenas. Então você vê a criança de 4 ali, é uma criança, deixa, fala, não. Ela é criança, quem tá vendo não é. Eu não quero essas energias direcionadas a ela. Então você ensina ela, não fica essa posição aí que chama filho. Isso é criança, sai daí. Você dá um jeito de ensinar a criança, sem precisar falar, né? É um jeito puro, mas que ela vai ter vergonha ali. E até você vai adequando, vai ensinando conforme a maturidade da criança. Cada filho é um filho também. E aí ela vai amadurecer, vai entrar na sensualidade na época certa, do jeito certo. Se ela estiver também no mundo certo, não adianta nada você ensinar isso, falar tudo isso, ela tá cercada de putaria. Ela chega lá na escola, os malucos tá dando com a... né? Dançando esses funk do caceta aí.
É difícil, né? Eu não sou contra o funk, acho que tem que ter na hora certa, do jeito certo. Eu já fui lá, já falei pra vocês, fui no coração da parada. No Rio de Janeiro lá, eu ajudei a lançar funkeiro. Não é essa a questão. A questão é quando você coloca isso como um produto pra criança, que é o que a Cultura Woke quer fazer, né? Agora, tem seu local lá, e quem quer e salva, ajuda a favela a segurar energias horríveis e converter aquilo ali com respeito entre eles. Eles podem fazer putaria lá, que lá tem o respeito, porque lá tem punição. Agora, na família, na casa dos outros, não tem. Vem só a putaria sem a devida punição. Aí destrói tudo, né? Foi o que eu falei, tudo exagerado. Então, pra tudo tem lugar, momento, né? E aí não é censurar, é equilibrar. É ter um bom senso pra todo mundo ter seu espaço. Não adianta só focar no dinheiro e pensar quanto mais criança comprar melhor, quanto mais gente comprar melhor. Não. Isso a médio prazo vai te dar prejuízo, a longo prazo vai te dar destruição. E tem muito funkeiro, MC aí acordando, alguns seguem a gente lá, conversam com a gente, pessoal. Eu não quero que ninguém se sinta mal pelo que faz, pelo que é. Eu quero que seja usado pelo certo, na direção certa. E Deus vai abençoar. O Messias vai ser grato, porque você está salvando as crianças e tá salvando adultos também, com uma energia importante. Que se for bem direcionada, constrói. A energia sexual é para gerar fruto, é para criar. Não é pra matar igual tá fazendo agora, né? É pra construir famílias, é pra construir conexões, é pra construir lealdade, união, pra construir frutos. Não é pra destruir igual tá acontecendo agora. Essa é a questão, né? Então tem que ter esse bom senso. E é difícil a gente falar a verdade, ensinar a verdade num mundo que a hipocrisia tá reinando, né? É difícil. E aí fica todo mundo vítima disso. Aí ela abriu o computador, o policial com habilidade. Então você imagina, o cara com a esposa lá, sabendo na hora que o marido é pedófilo. E esse outro caso do garoto com 20 e tantos anos, onde estava a irmã, o pai, a mãe e a avó. E o policial falou, tá aqui, ó. Não, lógico que não, né? Que Deus nos livre. Engatinhar é uma coisa. Engatinhar você tá falando de bebê também, né? Eu tô falando de criança que rebola a Anitta. Então se a menina tá rebolando de 4 lá o negócio e você fala, que bonitinha, só uma criança. Os adultos não são criança. Então o cara tá ali sendo instigado. Ainda mais com a pureza da criança. E às vezes ela entra na energia sexual sem saber. E porque você não tá protegendo ela, né? A menina menstrua cedo, às vezes, até com 10 anos. Já menstrua, tá pronta pra ser mãe. Da forma animal. No corpo, teoricamente. E é por isso que vai deixar ela ficar nessa energia sexual com qualquer um. Ou mesmo sozinha, rebolando na internet. É disso que eu tô falando, né? Agora não a criança engatinhando, ou mesmo brincando. Às vezes a criança não tá nem com maldade. Ela tá só de 4 brincando, olhando embaixo das pernas, assim. Só que é uma posição feia, você ensina ela a não fazer isso em público, né? E é uma questão de equilíbrio. Se você falar, dane-se, faz o que você quiser, fica aí. Às vezes deixa a criança pelada, ou com umas roupinhas que eu não entendo o porquê. E a criança rebolando esses negócios aí, fazendo essas posições, sabendo que o mundo tá cheio de gente imunda. Se até os puros se incomodam, falando, pô, meu corpo tá aqui, eu não quero me sentir um lixo, porque tô vendo uma criança, uma adolescente ali, né, me tarando aqui, sabe? Aí faz igual a muçulmana, você faz com dignidade, aí vão ver como ruim. O cara tem que casar, cuidar desde sempre, cuidar pra sempre, né? Agora, do jeito que é hoje, ele pega aquela novinha, que seria o amor de alguém, o amor da vida de alguém, aí o cara usa ali e joga fora, velho. E você acha que isso não ia dar prazer pro nosso corpo? Lógico que ia. Nos dá raiva ao cubo. Fala um negócio sagrado, que a gente prefere a morte do que corromper. Embora quase vale a pena, hein? Dependendo da novinha, né? Tô falando de criança também. Que alguns doentes vão longe aí. Mas... E ainda que o corpo queira alguma coisa, como é no corpo animal, os animais não tem muito isso. Não tem parentendade, não tem nada. Então algumas escolhas a gente tem que fazer, né? E todas essas escolhas na Bíblia aconteceram. Foram perdoadas e levadas na direção certa. Então a gente tem que aprender o certo, aprender com os erros, ao invés de defendê-los, né? Senão, todo mundo errou de algum jeito. Na hora de criar o filho, na hora do que aconteceu, um monte de trauma, um monte de BO no coração, as pessoas devem ter. Então saiba até que ponto é normal fisiologicamente, e tem parte de todo um enredo aí, e muita coisa vem antes de você se achar um doente, ou um mau pai, uma má pessoa. Então, escolham a coisa certa e combatam o erro, pra gente construir um mundo digno de ser vivido, e aonde prazeres verdadeiros estarão disponíveis sem corromper o futuro de ninguém, a alma de ninguém,
né? Até porque imagina, nesse mundo quântico, aí nesse mundo digital, nessa era digital, daqui a pouco vai acontecer o quê? E se o cara ele tem essas tendências, ele quer matar essa necessidade, e tem um jogo lá, uma IA, que finge que que tem tal idade, ou que é um bicho. O cara vai poder ir lá matar essa vontade? Ou vai ser crime? E se ele puder, todos os crimes que ele cometeu foi em vão, porque ele... E ao mesmo tempo aquilo ali alimenta ou sacia a doença dele, né? Tudo isso aí vai ser facilmente comprovado, né? E testável. Acho que as pessoas só têm que ter fé em Deus e se segurar para fazer a coisa certa, para que tudo seja equalizado e equilibrado, né? E quando todo mundo tiver perfeito, vai sobrar o quê também? Mergulhar no erro para salvar quem tá errado. A história recomeça, né? Agora, os muçulmanos, por exemplo, sabendo dessa fraqueza, dessa tentação, tanto internamente nos próprios lares, quanto com os alheios, eles trocam isso, né? Eles vão lá e a filha vai pro outro lar, e a filha do outro vem para esse, e aí aquelas fagulhas, aquelas tentações podem acontecer de uma maneira relativamente equilibrada, quer dizer, deveria, né? Conforme a criança amadurece. Mas hoje, com esses caras lá, eu duvido que isso seja assim. Mas são tentativas de equilibrar essas questões, né? Os judeus também, até certo ponto. E mesmo os luciferianos e os reinos ao redor casavam, cuidavam, amavam e tinha ali, levavam pra vida, né? Não ia abortar o filho, pelo contrário, ia ficar muito feliz. A mulher subia de nível por isso. Hoje não, hoje nesses reinos caindo, do passado também, você começa a jogar o bebê no fogo, a queimar, a trair, mentir, tudo se corrompe muito. Olha o que você fica vendo na internet. E aí eles levam na hora preso. Preso em flagrante, por quê? Porque ele estava com o conteúdo no aparelho celular ou no aparelho do notebook. E pega quantos anos, mais ou menos? Olha, Por no cima. final você acaba respondendo. Por cima, E no nosso reino também, no reino luciferiano, pra gente dominar o tempo, a gente não precisa abocanhar a pureza na juventude, né? A gente consegue trazer a pureza pra todo mundo, né? E o tempo também fica relativo pra nós. Então é uma decisão você parecer ter tal idade ou tal idade. Então esses fetiches perdem um pouco a atenção porque são acessados, né? De uma maneira relativa ali, né? Com o seu próprio parceiro, uma maneira ilusória. Então tem artifícios, né? Às vezes até em expansão, tem quem faça isso. Ou fetiche mesmo na cama, né? Que é o mais normal. A pessoa fala, daddy, ou papai, ou não sei o que, ou vai apanhar, cadê meu bebê? Ou nenê. As pessoas se chamam assim, né? Você vê, esse negócio tá no inconsciente, no abstrato o tempo inteiro. E é um negócio louco você parar pra pensar, mas é parte da espiral, né? E a forma digna como a gente domina o que um animal faria de maneira horrenda, né? Então tudo isso tem que... Então, aí é uma doença, uma psicopatia absurda, né? Imagina. Com um recém-nascido, que não tem nem forma, não tem nada. Aí é mais... Tá desfazendo a vida ali, a pureza no seu extremo, né? Já não tem prazer com mais nada. Esse é o problema dos excessos, né? Lembra que eu falei, você tira o abstrato do abstrato? Essa galera que faz tudo aí no topo do mundo, né? E alguns que estão nos paralelos das suas vidas, dos seus lares, fica buscando esse tipo de choque, né? Pra gerar uma emoção. Agora, tudo tem que ser... Os limites tem que se impor, né? Aí que entra a devida punição. Aí que entra a devida compreensão das reais circunstâncias, né? Porque é complicado. E esses abusadores verdadeiros, aí onde mais isso acontece, aí vocês sabem, né? Como e... Aí já é pesado, mas vocês estão ligados. Essa ilha do Epstein aí, aquelas bagulho horrível lá. Esses bagulho... O Talmud fala coisas horríveis sobre as crianças. E é isso que me assusta e me entristece, porque cai pra Torá a culpa pros judeus que deviam separar as coisas aí junto com o Messias.
Legal, 5 anos. Não é brincadeira. E eu recomendo, aqui fica uma dica de segurança, se você, num grupo de WhatsApp, você perceber que alguém colocou um vídeo de uma menina menor de idade, primeiro é avisar o administrador para arrancar esse cara do grupo. Tá. E segundo é você, no seu celular, apagar o vídeo. Excluir. Porque um vídeo no seu aparelho, É o suficiente. prisão em flagrante. Tá vendo? É um negócio muito absurdo, né? Cheio de vídeo de novinha rebolando, é moda. Ninguém proíbe. Ninguém vai atrás dos pais. Ninguém multa, prende a Anitta, a Luísa Sonza, essas... né? Que fica botando criança pra rebolar. Ninguém faz nada. Aí vai o coitadinho necessitado lá, vê uma safada dando cucu na tela. Ele baixa porque ele fica sem internet depois, pra ele poder lascar o moleque. E vai preso. A mina que tava rebolando continua lá. A mãe e o pai também, a Luísa Sonza, a Anitta também, todo mundo. Mas o coitado, necessitado, né? E ele falou de menor de idade, ou seja, a mina 17 anos, não tô falando de criança. Criança acho que até concordo, beleza, né? Mesmo assim, é um pobre coitado. Há pessoas para serem punidas de maneira pior do que o cara que tá ali numa palhaçada dessa. Dependendo também da situação e da idade, né? Mas você vê 17 anos. Quer dizer, com 14 anos a menina é livre pra trepar com quem ela quer, pra abortar, pra trocar de sexo até antes. Mas você vê aí você tá com um vídeo de uma safada rebolando de 17 anos. Ela faz 18 amanhã, não interessa. É tipo um negócio de retardado, é um mundo de louco, né? É escroto. Caramba, olha isso. Então a polícia Mas, Lordelo, mesmo se não tiver uma denúncia, a polícia consegue saber que tá circulando um vídeo? consegue. Nossa. Esse software israelense consegue. Ele consegue na internet verificar que esse vídeo de pornografia, que é um vídeo proibido, Sim. está circulando em alguns IPs. Olha, e aí a polícia vai atrás dos IPs. Não precisa nem de alguém ir lá e denunciar. Nada. Dos casos que nós fomos, não teve denúncia. Caramba. É a habilidade digital da polícia brasileira de chegar num pedófilo sem denúncia. Que bom que pelo menos tem isso que é pro bem das pessoas, né? Sim. E pegue mesmo vídeo abusando de criança, abusando de bebê. Agora, novinha rebolando, você vai lá e vê, ou o cara salva. E nem isso eu faço também, não tô nem me defendendo, mas poderia. Se eu vejo uma mina, mano, falo, caralho, se eu saber se ela tem 17, 18, 16, gostosa rebolando, vai que, né, tá acabando o mundo, vou guardar memórias pro moleque, né, vai saber se... Aí o cara tá lá e vai preso, vai se fuder, né, acho que não. Agora criança, absurdo, ainda bem que tem isso. Podia fazer a mesma coisa pra corrupção, podia fazer a mesma coisa pros pilantras aí que abusam de fato dessas crianças. São os ricões que ninguém fala nada, os ricaços ninguém investiga. Podia fazer com todo mundo, não só com os coitadinhos por aí, né? Que às vezes é só um fraco e talvez nem fizesse nada na prática. Quem faz na prática, o cara não ia pegar, né? Vai saber. Mas é bom que tenha, né? Só podia ser usado do mesmo jeito. E o pessoal preocupado com, oi, vão me... não sei o que. Isso aí já, ó. Mas tem. Agora imagina isso sendo usado pra quem fala mal de Israel, né? Bate isso aí. E meio que fizeram isso com todos os vídeos falando a verdade. Caía na hora, em qualquer rede, em qualquer lugar. Teve uma revolução das redes sociais. Os caras disfarçavam, né? Cada rede tem uma filosofia. Cada rede tem um dono. A hora que pisou no calo do Talmud, do nada, revolução das redes, as leis ao mesmo tempo, fechou tudo, strike em tudo, ninguém comenta, ninguém fala. Na cara de pau, todo mundo viu. Mesma coisa que o Zilinili, com mudar pronome. Então, meu, o negócio fica louco, né? Quem mais promove, quem mais consome isso, tá lá sendo aplaudido. Isso que é